Você está na Madrugada Astral. Fique agora na companhia da astróloga e terapeuta Sônia Beth. Olá, bom dia, lindona, tudo bem? 31 de dezembro de 2025, último dia do ano, hein? Como é que foi o seu ano? Houve mudanças, não houve? Eu estava conversando com uma colega minha, ela estava dizendo o seguinte, esse ano vai ser diferente. Eu falei, o quê? Vai ser não. O ano que passou foi um ano diferente para ela. Por quê? Porque simplesmente o casamento dela se desfez e ela passou um ano diferente, então ela estava assim, um Natal diferente, um Ano Novo diferente, ela estava provando e estava ali. Eu falei, e aí, como é que foi aí o seu Natal diferente? Ah, foi muito bom, foi ótimo, tal, né? Eu falei, então tá bom, então tá joia, né? O primeiro ano diferente dela, depois de um período longo de casamento. É assim, né? Isso acontece. E então, bom dia para você que está acordando agora, você que está aí no coletivo, você que está no seu carro, que está voltando para casa, você que não conseguiu dormir, bom dia. Eu sou a Sônia Beth, eu sou terapeuta, estou à sua disposição, não é? O dia ainda não amanheceu, mas tudo bem, né? Porque os raios solares já estão presentes, mas o sol ainda não passou pelo horizonte. Mas ele vai passar e logo entrará, e logo o sol vai estar no nosso dia. Daí a gente vai olhar para ele e vai falar assim: bom dia, sol, como você amanheceu hoje? Você já fez isso? Eu já fiz. É gostoso, é gostoso. Você abre a janela e fala: bom dia, sol, como é que você amanheceu hoje? Parece que o sol te dá um sorriso, né? E aquilo muda muito a vida da gente, sabe? Parece que você começa o dia energizado, com uma alegria, com uma coisa muito gostosa. Vale a pena, não? É um exercício muito gostoso. Eu não sei você, mas quando eu era assim, eu me lembro que na infância, quando eu fazia os meus desenhos, eu gostava muito de fazer uma casa, eu gostava muito de fazer uma árvore do lado da casa, eu gostava muito de fazer a família, e sempre nos meus desenhos tinha um sol radiante, um sol sorrindo. Eu sempre colocava, né, o sol, eu colocava uma carinha nele, os olhos, o nariz e um sorriso na boca do sol. Era legal, geralmente eu gostava, geralmente esse era o desenho que eu fazia na minha infância, né? Então é algo muito gostoso mesmo. E então você está na Rádio Vibe Mundial 95,7 no programa Madrugada Astral. O programa é gravado. Eu tenho a colaboração técnica do Euri, uma coisinha fofinha, lindo. Bem fofinho. E se você quiser fazer alguma pergunta para mim, se algo não ficou claro, eu sempre deixo no meu YouTube e também no meu site, Sônia Beth Universo Feminino, com BR, algumas orientações, tá? Então, as orientações, por exemplo, né, do exercício, que era para a gente entrar em contato com o portal de nascimento, que poderia ser feito tanto na passagem do Natal como agora, no Dia de Reis, já está no meu site. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar lá e verificar como é que faz, tá bom? Tendo dúvida ainda, entre em contato comigo que a gente conversa. Então, @Sônia Símbolos, principalmente YouTube. Eu gosto muito de trabalhar com YouTube. Então, nada melhor do que a gente se conectar com a nossa veinha, né? Começar o nosso dia se conectando com a nossa veinha, se conectando com a energia da cura. A Totô Baluaê e Saluba Nanã. A bênção Nanã abençoe a vida, o coração, a cabeça, o corpo, o espírito de todos aqueles que estão sintonizados do nosso programa. Quem não precisa de cura, né, gente? E quando você precisar de uma veinha do seu lado, lembra na Nanã, acende uma vela lilás. Se você não tiver lilás, acenda de uma outra cor mesmo, não tem problema. E se você também quiser fazer contato com o Baloaê, uma vela branca e preta, também, se não tiver uma vela branca e preta,
pode ser de outra cor, que não tem problema nenhum. O importante é o seu contato, a sua conexão, tá bom? Então é isso, agradeço essas energias e pela possibilidade da gente estar irradiando vibrações de cura. E daí a pessoa chega para mim e fala assim, Sônia Beth, como é que vai ser o ano que vem? Como é que astrologicamente vai ser o ano que vem? Estamos na passagem do ano novo. Daí eu quero dizer o seguinte, daí eu sempre falo para essas pessoas, olha, estamos na passagem do ano civil, mas não astrológico. O ano astrológico só começa em março, quando o Sol entra em Áries. Nós estamos no último trimestre do ano de 2025. Nós estamos na estação do verão no hemisfério sul. Então, é o último trimestre do ano de 2025. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Eu costumo trabalhar alunações, árvore da vida, com uma visão do divino feminino, tá? Nessa visão, cada árvore da vida, ela é dividida, ela nos mostra 10 centros de força. E essa visão, essa árvore da vida, na visão do divino feminino, para cada centro de força corresponde a uma face da grande mãe. Então, o que eu fiz? Eu vou comentar o último trimestre. O nosso tempo é curto, então hoje só a primeira alunação, o primeiro mês. Trimestre são 3 meses, né? Então eu vou falar só do primeiro mês. E nos outros programas, quando chegar próximo da alunação, eu vou comentar, então vou dar um geral, a vibe do mês desse trimestre, tá? Mas por que isso? Porque o mês que vem, o ano que vem, é um ano de Marte. É um ano que requer coragem e força, não só para atacar, mas também para proteger. E quem trabalha com astrologia mundial, astrologia política ou qualquer outro tipo de astrologia, já mostra para a gente que vai ser um ano desafiante. Agora, se é um ano desafiante, nada melhor do que a gente trabalhar as nossas forças pessoais. Para quê? Para poder lidar com esses desafios. Então, essa é a minha proposta. É trazer aqui essa vibe, essa orientação desse trimestre, desse último trimestre, hoje só o primeiro mês, para que a gente se fortaleça internamente para poder enfrentar os obstáculos e os desafios da nossa vida. Né? Então, você está pronta? Presta atenção, hein? Presta atenção, porque não é fácil. Então, nós estamos no último trimestre que começou com a entrada do Sol em Capricórnio, no dia 21 de dezembro, domingo, ao meio-dia, 12 horas e 2 minutos. Tá? E começando, então, o verão. E o verão, com toda essa intensidade de calor, tal, não deixa de ser uma estação de realização, né? Há uma possibilidade muito grande da gente unir corpo, mente, espírito, todos eles energizados e motivados para planejar e realizar. Há muito tempo atrás, no século passado, eu assisti uma palestra de um médico, que ele era da Europa, naqueles países bem ao norte da Europa. Então, ele começou a palestra dele mostrando as fotos de onde ele mora, né? Então, quer dizer, você não vê nada, é só gelo, só gelo. E daí ele falou assim para a gente, vocês são privilegiados. Sabe por quê? Porque vocês veem o sol todo dia.
No meu planeta, no meu país, não é assim, ele falou. Nós ficamos 6 meses sem ver o sol. E isso traz muita depressão. E isso traz muitas dificuldades psíquicas para as pessoas. Esse é o maior problema no país onde eu vivo. A gente não vê o sol. A gente não entra em contato com a luz e o calor do sol. Então, vocês são privilegiados, né? E muita gente metendo pau, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo, eu vou embora, tal, vai, bem. Você quer ir embora? Pega suas coisinhas e vai. Vai viver num outro país como imigrante, aquele lá que fala, chegou lá, volta para o seu país, você é brasileiro, você não terá que ficar aqui. Vai, sai do Brasil e vai para outro país se você acha que o outro país é melhor, né? E agora, nesse último trimestre de 2025, nós somos... É um trimestre que ele repete, vamos dizer assim, o fluxo energético da primavera, tá? Esse ano, nós tivemos 2 luas novas em Virgem. Então, o que ocorreu? Essas 2 luas novas em Virgem mudou totalmente o fluxo de energia. E no verão e outono do ano passado, de 2025, verão e outono, foram totalmente diferentes da primavera, do inverno e da primavera desse ano. Tá? E o que acontece? Esse verão, ele vai repetir o mesmo fluxo de energia. O mesmo fluxo de energia. Então, nesse ano, se a gente correlacionar essas forças da lua nova com a árvore da vida e com as faces da deusa, nós vamos perceber que essa alunação de Sagitário, agora, que nós estamos vivendo, é uma alunação que relacionada a uma deusa, a face da deusa, chamada de potencializadora. Por quê? Terceiro decanato de Sagitário corresponde na árvore da vida ao mundo físico, a esse mundo que nós estamos vivendo, que ele é totalmente mutável. E para a gente viver nesse mundo mutável, a gente tem que ter um belo de um jogo de cintura, sim ou não? Não é? Para poder lidar, sabe, com as mudanças que chegam, segurança que a gente procura tanto, não existe essa segurança que a gente procura tanto. E o que a gente precisa fazer é desenvolver jogo de cintura. Então, essa deusa, ela vem nos ajudar, essa deusa, as faces da deusa, gente, é bom a gente perceber que existe dentro e fora da gente. E não importa se você é homem ou se você é mulher, ela está dentro da gente. A deusa representa uma face do potencial feminino que existe dentro da gente. Não importa se você é homem ou mulher, ela está aí, ela está dentro e está fora. Então, essa deusa, ela vem nos ajudar a desenvolver o poder pessoal. Não é o poder sobre as outras pessoas ou o poder sobre a circunstância para poder manipular e para fazer com que os outros façam o que a gente quer. Não é isso. É o poder pessoal. É a capacidade que você tem de entrar em contato com a sua força, com as suas habilidades, com as suas competências, integrar essas forças e utilizá-las no dia a dia. Logicamente que não é aquele, suprassumo,
porque nós estamos aprendendo. Nós estamos aqui no planeta Terra, que é uma escola para aprender a lidar com as questões materiais. Mas a partir do momento que a gente tem essa vontade, né? Que a gente tem essa condição de integrar aquilo que a gente tem no momento, é começar com aquilo que a gente tem no momento. Né? Então, chega ali um projeto para você fazer, daí você fala um projeto, alguma coisa para você fazer, você fala, ai, eu não vou fazer porque eu não tenho tudo nas minhas mãos. Calma, faz com o que você tem. Inicia o projeto, qualquer coisa que você tem que iniciar, com os recursos que você tem na mão. E aos poucos você vai melhorando, melhoria contínua. Sabe, essa força, essa disposição de começar tal e tudo mais, é a força que vai fazer com que o projeto, com que as coisas cresçam e se desenvolvam. A mesma coisa, a nossa força interior. Ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho isso, eu tenho aquilo. Faça com o que você tem. Porque a sua atividade, a sua predisposição de fazer, de participar, é que vai aumentar a sua potencialidade. Você vai acertar sempre? Não. O nosso aprendizado é de acerto e erro. Muitos de nós, sabe, não suporta o erro. Quando a gente erra, a gente cai no chão. Ah, eu errei, eu sou uma porcaria, eu sou isso que aquilo. Não, isso faz parte. Faz parte do aprendizado, acerto e erro. Errou? Onde que eu errei? O que aconteceu que eu errei? Isso é muito importante. Não, é muito importante para a gente se avaliar. Quando a gente se avalia, a gente deixa de culpar os outros e as circunstâncias externas, e isso tira o nosso poder pessoal, tá? O importante é a gente avaliar e perceber onde eu errei, sem culpa, sem dor, onde eu errei. Porque se você conseguir identificar onde você falhou, você vai evitar essa falha, não é? Você vai evitar essa falha e da próxima vez que você for desenvolver a atividade, com certeza você vai ter uma qualidade melhor. O resultado vai ser melhor. Né? Então é importante a gente trazer essa responsabilidade para a nossa vida, para a gente não perder a força do poder pessoal. Culpar os outros, culpar as circunstâncias só tira as nossas forças. O que eu posso fazer? Então, essa é a função da deusa potencializadora, que é nos primeiros 15 dias dessa lunação de Sagitário. E, logicamente, que se você colocar à sua disposição, se você participar da maneira como você está, com essa possibilidade de aprender, com a intenção de aprender a se desenvolver e a crescer, você com certeza vai ter uma nova visão e novas ideias. Olha que interessante, né? Novas visões, novas ideias. Daí entra a deusa a deusa da lua cheia dessa lunação de Sagitário, que é uma lua no segundo decanato de Capricórnio, e que ela cai no centro de força na árvore da vida, que corresponde à deusa limitadora. Daí você fala, não, como? Vai me limitar? Não quero limite, eu quero sempre estar na frente, romper limites e tal. Mas, veja bem, se você não observar quais são os limites da sua vida, quais são os limites que se apresentam, você nunca vai poder identificar aqueles limites que você pode ultrapassar e aqueles limites que, peraí, você tem que respeitar, né? E outra, quando a deusa limitadora ela se manifesta na nossa vida, ela nos ajuda a trabalhar com eficiência. Uma nova ideia, você precisa entender essa nova ideia. Não adianta ter nova ideia e pegar essa nova ideia e querer jogar para as outras pessoas. Ninguém vai entender. Por quê? Porque nem você entendeu. Isso já aconteceu comigo.
sabe? De você ter uma ideia legal, que você fala, puta, mas que ideia legal, tal, que não sei o que lá, eu vou colocar, já vou colocar na rua. Só que esse colocar na rua, as pessoas não aceitam porque é uma coisa nova. E se elas te perguntarem, nem você sabe responder, porque nem você se aprofundou naquela ideia. Nem você conheceu os limites. Nem você deu a primeira formatação daquela ideia. E a gente quer que as outras pessoas aceitem. Isso aconteceu comigo na minha atividade profissional e ficava brava porque os meus chefes não aceitavam. Mas é lógico que eu nem sabia vender. Por que eu não sabia vender? Não sabia vender porque eu não tinha compreensão daquela ideia que, num primeiro momento, para mim era ótima, maravilhosa. Né? E outra, nem sempre o entorno energético, físico, tal e tudo mais, está em condição de receber aquela nova ideia. Às vezes precisa passar meses, às vezes precisa passar um ano, para você perceber, sim, que agora sim eu tenho uma condição social, energética, tal, comunitária, para poder levar aquela ideia. Então entra essa questão saturnina, sabe? De dar estrutura, de dar forma, de saber lidar com o tempo, né? De estudar. Há cartas do tarô, que eu faço correlação também com o tarô, e essa deusa limitadora, no caso, em Capricórnio, está relacionada ao 3 de ouros. Então, há cartas do tarô que você vê ali um rapaz, uma moça, seja o que for, estudando, sabe? Ali, tal, concentrado, procurando entender aquela ideia, se aprofundando, né? Se aprofundando, que é para poder trazer à luz aquela nova ideia, para poder levar para as pessoas num passo seguinte. Então, é preciso dar a primeira forma nessa ideia, que seria a proposta da lua nova, da lua cheia desse primeiro trimestre, tá? Então, é participação. Participar, né? Eventos grupais, vivência comunitária, que é o que a deusa potencializadora pede. Depois, na lua cheia, é a hora de você observar a abundância, tá? Daí todo mundo fala, não, eu quero abundância, abundância, abundância. Tudo bem, mas se você não estruturar a abundância, a tua vida vira um caos. Abundância é Júpiter. Estruturar a abundância é Saturno. Ninguém quer. Saturno coloca limite e tal e tudo mais. Mas se você não estruturar a sua abundância, a sua vida vive um caos e você vive uma vida de insatisfação, porque nada te satisfaz. Se alcança um determinado nível, não, alcançou, parece que perdeu, sabe? Aquela vontade. Não, eu vou mais para frente. E você entra no movimento de sempre buscar mais e vive uma vida insatisfeita porque nada te satisfaz. Então, é interessante esse jogo entre Saturno e Júpiter. Buscar abundância sim, mas também estruturar aquilo que você conseguiu. Estruturou, foi para frente, fez o projeto, conseguiu manifestar? Vamos de novo, vamos buscar o que está adiante. Né? Daí a gente vai dando estrutura. Então, esse segundo trimestre, a lua cheia desse primeiro trimestre, é um grande momento para a gente entrar em contato com a abundância e agradecer. Agradecer a abundância na nossa vida. Todos nós temos, pode ter certeza. Né? Eu acredito que com essas dicas, talvez você tenha melhores condições de fortalecer a sua força pessoal, o seu poder pessoal e entrar o ano de 2026 com mais perícia, vamos dizer assim, né? Esse é só o primeiro mês. Depois ainda vou falar do segundo mês e do terceiro mês. Nós temos tempo ainda. Então,
fique firme, porque 2026 chega em março. Muito obrigado, Rádio Mundial, muito obrigada, Yuri, muito obrigada, Obaluaê, muito obrigada, Nanã, e muito obrigada a vocês por estar junto com a gente. Até mais, até o próximo programa. Tchau! Você acabou de ouvir um programa da Madrugada Astral. Agora uma pausa bem rápida e logo mais voltamos com um de nossos comunicadores.